Fala aí, galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês meus palpites para o concurso 981 da Loteca, que está aí com a estimativa de prêmio de R$300 mil. Vamos que vamos em busca desses 300 mil. Eu gostaria de, antes de estar passando os meus palpites, fazer aquele pedido mais do que especial, você que está me assistindo nesse momento através do YouTube, pedir para que você esteja se inscrevendo no meu canal. Isso fará com que o YouTube ele entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e automaticamente o YouTube estará indicando o meu vídeo para outras pessoas, beleza? Então dá essa força aí, se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante. Vamos começar aqui com os palpites. Primeiro jogo, clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Segundo jogo da grande final. O Palmeiras vai estar decidindo em casa. Teve um resultado terrível no primeiro jogo, perdendo de 3-1 no Morumbi. E agora é o jogo da volta, é tudo ou nada para o Palmeiras. É um jogo complicado, mas aqui, como o Palmeiras precisa da vitória, eu vou apostar nele. Então meu palpite para esse jogo número 1 é coluna 1, vitória do Palmeiras. Jogo 2, pelo Campeonato Maranhense, entre São José e Sampaio Corrêa. Última rodada da primeira fase, o Sampaio Corrêa é o líder do grupo A com 5 pontos. Só que ele já está garantido na final, porque venceu o primeiro turno. E o São José é o líder do grupo B com 6 pontos. O Sampaio Corrêa empatou no meio de semana com o Tum-Tum. Aqui é um jogo complicado, porque são os dois times que estão fazendo as melhores campanhas. Como eu falei, são os primeiros colocados dos seus respectivos grupos. Mas aqui tem um detalhe, este jogo não será realizado no estádio do São José, será realizado no estádio onde o Sampaio Corrêa manda os seus jogos, que é na Arena Castelão. Então isso trará um pouco de facilidade para o Sampaio Corrêa. Então, neste jogo número 2, eu vou de coluna 2, vitória do Sampaio Corrêa. Ele tem mais nome, mais tradição lá no Maranhão. Este jogo é pelo Campeonato Maranhense. Então, nesse jogo número 2, eu vou de coluna 2, vitória do Sampaio Corrêa. Jogo 3, pelo Campeonato Sergipano. Jogo entre Itabaiana e Sergipe. Aqui é semifinal, é o jogo da volta, onde na ida o Sergipe venceu por 2-0 jogando em casa. E o Itabaiana precisa da vitória para poder se classificar para a final do Campeonato Sergipano. É um pouco arriscado, mas por estar jogando em casa, eu vou apostar no Itabaiana, só que por segurança eu vou usar um duplo. Então nesse jogo número 3, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Itabaiana ou empate. Jogo 4, pelo Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Ipiranga. Jogo da volta também, só que aqui já é pela final do campeonato. Na ida o Grêmio venceu por 1-0 com um gol bem no finalzinho do jogo. Só que aqui o Grêmio, como a gente sabe, tem mais tradição, mais nome. E eu acredito que ele vencerá essa partida novamente, jogando diante do seu torcedor. Irá fazer a festa, vencendo o jogo novamente. Então, o meu palpite para esse jogo número 4 é coluna 1, vitória do Grêmio. Jogo 5, pelo Campeonato Mineiro, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aqui também é a final, é jogo único, é um clássico. Os dois melhores times de Minas Gerais se enfrentando. Só que o Atlético Mineiro está mais organizado, tem um elenco superior, então eu acredito que ele vencerá esse jogo. Então meu palpite para esse jogo número 5 é coluna 1, vitória do Atlético Mineiro.
Jogo 6 pelo Campeonato Catarinense, confronto entre Brusque e Camboriú. Aqui é a final também, jogo da volta. No primeiro jogo, os dois times empataram em 1-1. Agora o Brusque joga em casa e precisa vencer. É um jogo difícil, mas eu vou confiar no Brusque. Ele fez uma campanha muito boa, inclusive na primeira fase ficou em primeiro lugar na classificação. Então, como ele joga em casa, contará obviamente com o apoio do seu torcedor. Então, para esse jogo número 6, eu vou de coluna 1, vitória do Brusque. Jogo 7 pelo Campeonato Goiano entre Goiás e Atlético Goianiense, um clássico também. A final do campeonato, jogo da volta. Na ida, o Atlético Goianiense venceu por 1-0. Aqui é complicado, mas como o Atlético Goianiense já joga pelo empate, eu vou usar um duplo nesse jogo no Goiás, porque ele precisa vencer. Então, nesse jogo número 7, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Goiás ou empate. Jogo 8 pelo Campeonato Pernambucano entre Náutico e Santa Cruz. Semifinal, jogo único que irá decidir quem vai pegar o Retrô na grande final do campeonato. Um clássico nordestino, o Náutico vive um momento melhor, leva vantagem nos últimos confrontos contra o Santa Cruz jogando em casa. Por essa razão, eu vou apostar no Náutico. Então, meu palpite para este jogo de número 8 é coluna 1, vitória do Náutico. Jogo 9 pelo Campeonato Alagoano, jogo entre Asa e Murici, jogo da volta da semifinal, onde na ida o Asa já venceu fora de casa por 2-1 e agora ele joga em casa. É um clássico lá também, não deixa de ser um clássico, mas eu vou apostar no Asa nesse jogo, mas por segurança também eu estaria usando o duplo, porque ele joga com o regulamento nas mãos, já que já venceu fora de casa, joga pelo empate. Então, meu palpite para este jogo número 9 é coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Asa ou empate. Jogo 10, o clássico carioca, decisão da Taça Guanabara entre Fluminense e Flamengo. Aqui é um clássico também, onde no primeiro jogo o Flamengo literalmente entrou pelo cano, perdeu de 2-0 com 2 gols de Cano, que está jogando muito bem no time do Fluminense. E agora o Flamengo precisa desesperadamente da vitória. Eu vou acreditar no Flamengo nesse jogo, com o pé atrás, porque o Fluminense pode perder até por um gol de diferença. Mas o Flamengo, a minha intuição diz que vencerá este jogo. O Fluminense, quando teve vantagem nas duas últimas competições anteriores, nos dois últimos jogos anteriores, ele acabou tendo dificuldade. A gente viu, por exemplo, contra o Olímpia do Paraguai, pela Copa Libertadores, onde ele venceu em casa por 3-1, se eu não estiver enganado, e lá acabou perdendo de 2-0, levou a decisão para os pênaltis e foi eliminado nos pênaltis. E a semana passada, contra o Botafogo, o Fluminense havia vencido por 1-0 o primeiro jogo, estava com vantagem e tomou 2 gols e só conseguiu fazer um já no finalzinho do jogo, o gol do próprio Cano, que o habilitou à final do campeonato. Então, por essa razão, eu vou apostar no Flamengo. Então, nesse jogo de número 10, eu vou de coluna 2, vitória do Flamengo. Jogo 11, pelo Campeonato Paraibano, entre Souza e Botafogo da Paraíba. Aqui ainda é a primeira fase, o Botafogo é o líder do Grupo A com 14 pontos e o Souza está em segundo nesse mesmo grupo, no Grupo A, porque no Campeonato
paraibano, os times se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos. O Souza tem 11 pontos, está em segundo lugar. Aqui é um pouco arriscado. Por essa razão, eu vou usar um duplo no visitante, porque ele é o líder do campeonato. Então, nesse jogo número 11, eu vou de coluna 1, esse jogo número 11 eu vou de coluna do meio, ou coluna 2, vitória do Botafogo da Paraíba, ou empate. Jogo 12, pelo Campeonato Paranaense agora, entre Curitiba e Maringá. Segundo jogo também da final. No primeiro jogo, Curitiba já venceu por 2-1, de virada, e agora joga em casa com o apoio do seu torcedor. Eu acredito que o Curitiba vencerá novamente esse jogo. Tem mais tradição, apesar do Camboriú, apesar do Maringá ter feito uma boa campanha no campeonato, mas eu acredito que o Curitiba vencerá esse jogo novamente. Então, para este jogo número 12, o meu palpite é coluna 1, vitória do Curitiba. Jogo 13, entre Barcelona e Sevilha pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona vem numa evolução, principalmente depois da chegada do Aubameyang, que estava no Arsenal e foi para o Barcelona e vem jogando muito bem. Na classificação, o Sevilha está na frente, ele está em segundo lugar com 57 pontos, só que já tem um jogo a mais, e o Barcelona está em terceiro com 54 pontos, ou seja, o Sevilha está na frente, mas os dois times poderiam estar empatados, porque o Sevilha tem um jogo a mais em relação ao Barcelona. Aqui eu não vejo outro resultado a não ser a vitória do Barcelona. É um time muito forte, como eu falei, vem evoluindo. Então, para esse jogo número 13, eu vou de coluna 1, vitória do Barcelona. E para finalizar, jogo 14, pela Copa do Nordeste, entre Fortaleza e Sport. Aqui também é a final, o jogo da volta. Na ida, os times empataram em 1-1, onde o Fortaleza estava vencendo por 1-0 e tomou empate já no finalzinho do jogo. Agora, o Fortaleza joga em casa, precisa da vitória. Então eu vou apostar nele, porque ele leva vantagem contra o Sport nos últimos confrontos, quando joga em casa. Então, para este jogo número 14, eu vou de coluna 1, vitória do Fortaleza. Beleza? Então tá aí, esses são os nossos palpites, que você esteja fazendo as suas apostas. E é isso aí, né? Vamos para cima, vamos que vamos em busca desses 14 acertos. Por hoje é só, um grande abraço para você, boa sorte e até a próxima.